Então, nós vamos voltar para os comentários, né? Seguindo na página 128, e onde Bert, né? Essa parte fala sobre o incesto, o abuso. E é importante, antes da discussão, nós conversarmos por um ponto que nós precisamos refletir sobre o nosso corpo de dor. Eu tive contato com essa leitura do corpo de dor num livro de Hector, que eu não estou lembrada qual é, mas eu posso passar para vocês depois. Ele fala sobre que nós temos um corpo de dor, principalmente as mulheres. Esse corpo de dor, principalmente nós, eu vou falar principalmente porque nós somos brasileiras, né? Que nós viemos de onde? Né? Europeu, a escravidão, a exploração indígena, né? Toda uma subserviência, uma submissão. Então, esse campo de dor, principalmente nas mulheres. E os homens são filhos de mulheres. E um dia eles estiveram na barriga dessa mãe que tinha um corpo de dor. E no corpo dessa mãe, dessa avó, dessa bisavó, já tinha um corpo de dor, de experiências de abuso, de submissão, da própria sociedade, né? Que as meninas casavam com 11, 12 anos, então hoje isso é proibido, né? Mas uma criança com 10 anos casava. E eu conheço histórias de meninas que foram para o casamento com uma boneca, achando que ia para uma festa, né? Que ela estava fantasiada. E era o casamento dela. E depois daquela cerimônia, que ela não entende nada, diga assim, acabou, e ela ia para a casa daquele homem. Uma criança ainda. Então, é um corpo de dor que acompanha essas mulheres, a sociedade patriarcal, né? Então, em nós existe esse corpo de dor do abuso, da submissão ao sexo, ao ato sexual das mulheres. E nós hoje estamos percebendo que bom que os homens estão chegando e podendo falar também que eles sofreram abuso. Então, hoje, nós não temos só uma preocupação, e eu digo nós não temos, porque eu vejo uma grande parte de mães, de terapeutas, de psicólogos, que estão preocupados porque está chegando aos nossos olhos, nossos ouvidos, relatos de homens idosos com 70 anos, gente, dizendo: eu fui abusado. E eu nunca tive coragem de falar disso para ninguém. Você imagina a dor que é para um homem carregar isso, que foi abusado, muitas vezes por homens do próprio sistema familiar, e uns ainda dizem assim, e era para provar que eu era homem. Porque eu podia suportar aquilo sem dor. Certo ou errado, não sei como é cada padrão familiar, mas eu quero que vocês compreendam esse conceito de corpo de dor, que é o que a epigenética está trazendo, né? Mas a Tatoli fala desse corpo de dor das mulheres, principalmente, mas eu estendo mais, porque eu trabalho com os homens, eu vejo a sensibilidade dos homens com que eu trabalho, quando eles confiam, quando tem um vínculo seguro de se abrir, né? Então, hoje a gente tem cuidado, sim, com nossas meninas, mas com nossos meninos também, para que eles não sejam abusados, abusadas. Então, esse corpo de dor nos faz, quando lê esse capítulo, sentir que coisa densa, porque mexe com esse corpo de dor do nosso sistema familiar, do nosso sistema brasileiro como um todo, principalmente aqui no Nordeste, né? Então, a partir desse conceito de corpo de dor, que eu quero começar a leitura e os comentários dessa parte, né, que fala sobre o abuso. Então, é um assunto, sexo, abuso, é um assunto, né,
que vêm cheios de tabu, mas vêm cheios de dor. Então, para uma mulher, para a grande maioria das mulheres que trazem esse corpo de dor, porque não foram respeitadas, foram abusadas, ouvir falar sobre isso, então muitas não entendem, dizem, Bert fica defendendo, né, agressores e não olha para a vítima. Então eu quero assim que vocês entrem nessa discussão hoje com uma mente ampla e aberta para o que Bert realmente diz. Qual é o pensamento de Bert Hellinger? É esse mesmo que as pessoas estão falando? Ou ele deixa, como sempre, ele diz, eu observei isso, mas isso não é sempre isso. 2 mais 2 não são 4, como na matemática. Então, cada caso é um caso. E ele começa dizendo aqui, você pode ler para mim, Paulo? O incesto é complicado. Começar. O Senhor disse que os problemas de família consistem geralmente em tentativas fracassadas de amar. Isso também se aplica ao incesto? Como encara o incesto? O incesto é complicado e reveste diversas formas. Portanto, temos de ser cuidadosos para não generalizar. Às vezes, a violência e o abuso são tão prejudiciais que o aspecto sexual fica em segundo plano. E isso é completamente diferente do incesto, cujo móvel fundamental é o sexo. Mas tem razão. Já notei que muitas vezes o incesto não passa de uma tentativa fracassada de amar. Seguindo a maneira usual de considerar o incesto, os terapeutas não veem a família como um todo. Veem apenas dois indivíduos, o agressor, geralmente o homem, e a vítima, geralmente a filha ou enteada. Alguns terapeutas insistem em ver o agressor como uma besta desumana, que força a vítima a saciar seu desejo incontrolável ou suas necessidades emocionais. Eles não captam o contexto mais amplo do sistema familiar. Eu pergunto, a visão do incesto segundo o modelo agressor-vítima realmente ajuda a criança? Essa é a questão capital. Na grande maioria dos casos que tive em mãos, não pareceu ajudar em nada. Para aí um pouquinho, Paulo. Copiem essa pergunta. A visão do incesto, segundo o modelo agressor-vítima, realmente ajuda a criança? Esse modelo jurídico e do serviço social que olha apenas o agressor e a vítima. Isso ajuda realmente a criança? E ele diz, até agora não me parece que ajudou em nada. Mas essa é a grande pergunta. Você pode continuar lendo, Paulo? O princípio básico da psicoterapia sistêmica é que nós devemos sempre olhar para as crianças e ouvi-las no contexto do sistema de relacionamento familiar como um todo. Perguntamos, o que está acontecendo com essa família e o que é melhor para o filho? Copie O que, novamente essa pergunta aí. o que ele precisa para encontrar a paz? Se não formos cuidadosos, nossa imagem da agressor e da vítima irá nos impedir de ver as pessoas envolvidas, como também o contexto familiar geral. A solução para cada criança é diferente, por isso os terapeutas precisam ficar alertas. Mais vale sacrificar uma crença pré-concebida do que uma criança. Parem nisso aí. Gente, respirem nisso aí. 1, 2, 8. Você pode ler novamente isso? Esse último, depois de paz? Mais vale sacrificar uma crença pré-concebida do que uma criança. Continue, por favor. Se olharmos para a família como um todo, descobriremos quase sempre que os pais têm um problema e os filhos foram recrutados para resolvê-lo. O incesto é, mais das vezes, um problema familiar que só aparece graças à colaboração dos pais. Sim, digo isso para provocar. Ambos os pais colaboram, o pai na frente, a mãe atrás.
e dividem a responsabilidade. Quando o incesto é um problema familiar, a solução só é possível se a complexidade da situação de toda a família for claramente analisada. Nesses casos, os filhos devem ter a coragem de responsabilizar ambos os pais. Em sua forma mais comum, o incesto representa a tentativa de reequilibrar o dar e o receber na família. Geralmente, mas nem sempre, entre os pais. Se assim for, o agressor foi privado de alguma coisa. Por exemplo, o que ele faz pela família não merece o devido reconhecimento. Sob essa forma, o incesto procura corrigir o desequilíbrio entre o dar e o receber. Existem, é claro, muitas outras formas de incesto, mas vislumbramos um padrão comum quando a mãe com filha desposa um homem sem filhos. Embora o novo marido tudo faça por elas e se preocupe com seu bem-estar, seus esforços e necessidades são diminuídos, desdenhados, ignorados e às vezes até ridicularizados. O desequilíbrio entre o dar e receber desenvolve-se quando o homem dá mais e a mulher recebe mais. Em semelhante situação, a mulher poderia restaurar o equilíbrio se mostrasse gratidão autêntica para com o novo marido. Sim, é verdade que você dá e eu recebo, mas eu valorizo imensamente o que você faz. Desse modo, a restauração do equilíbrio não exigiria que se descesse a um nível tão destrutivo. No entanto, havendo um déficit adicional na troca entre os parceiros, por exemplo, na sua sexualidade ou necessidades emocionais, um desequilíbrio se instaura no sistema inteiro. A mulher tenta compensar o déficit sexual em situações desse tipo, oferecendo a filha ao novo marido. Trabalhei com famílias em que a mãe chegou a fazê-lo conscientemente, ou abandonando-a em suas mãos, de modo tal que ele é virtualmente levado a manter uma relação compensatória com ela. Tratei de umas poucas famílias em que a própria filha se ofereceu ao pai ou padrasto para ajudar a mãe ou impedir que ele fosse embora. Uma forma menos comum de incesto envolve um menino que procura restabelecer o equilíbrio familiar. Paulinho, vamos parar por aí que já tem muita coisa aí. E Bert aqui ele traz um ponto que pouca gente olha e que muitos repelem essa ideia. Ele diz que no incesto existem pelo menos 3 pessoas envolvidas, e não só duas, o agressor e a vítima. Então, ele diz assim, geralmente a mãe está também por trás, e a criança está no meio. A criança fica no meio de um homem e de uma mulher, já não é mais... Esqueçam a função pai e mãe. A criança fica entre um homem e uma mulher, compensando necessidades lá desse casal que nós não sabemos qual. E aqui ele traz um exemplo, que no Brasil é muito clássico isso. Quando tem uma separação, geralmente os filhos ficam com a mãe, não é isso? Só em casos extremos que eu vi o pai ficar com os filhos. Então, numa separação, o homem vai embora, ele constitui uma outra família e a mulher fica com os filhos, ou com uma filha, ou com um filho. E aí ela vai constituir uma segunda relação. E esse homem não tem filhos. E já vem, eu digo que já vem, a mulher já vem com o combo, né? E eles vão conviver, e, logicamente, esse homem vem para dentro desse sistema familiar, dessa mulher com esses filhos. O que é que acontece quando ele dá esse exemplo aqui? Que esse homem nutre essa mulher e esses filhos, às vezes, inclusive, financeiramente, porque o pai, seja lá por que motivo, não colabora, né? E muitas vezes não tem o reconhecimento da mãe dessa mulher e dos filhos dessa mulher. Muitas vezes, inclusive, eu conheci caso que era assim,
falavam dessa pessoa, né, que vinha como provedor emocional financeiro desse sistema, como um bobo, né? E a mulher, muitas vezes, ainda apaixonada pelo primeiro marido, mas esse daqui é quem mantém o financeiro da família. Como é que esse homem se sente? Não justificando, mas trazendo a situação que ele traz. E Bert diz assim: se esse homem é visto, se essa mulher diz para ele, eu estou vendo o que você está fazendo e eu sou grata, já tem um equilíbrio. Então, se nós fôssemos trazer quantas coisas aqui, né, de avô que abusa netas e netos, porque ele é o grande provedor e ninguém faz de conta que ninguém está vendo nada. Pode parecer uma coisa bem pesada, mas é verdade, são casos reais. E aí, quando ele diz a mãe, né, ou o sistema familiar que diz que nada, ele só brinca, mas o brincar, às vezes, é uma passada de mão, o peitinho está nascendo, as coxinhas grossas. Isso, para a criança, pode ser uma violência, pode ser um assédio, pode ser um abuso. Então, uma das coisas que eu aprendi na experiência somática, e Bert fala aqui, gente, às vezes a violência e o abuso são tão prejudiciais que o aspecto sexual fica em segundo plano. O que importa é como a pessoa se sentiu. Então, uma criança que vê um padrasto, um tio, um vizinho olhando para ela com um olhar de desejo sexual, é como se fosse uma corrente 220, que é o adulto, e a criança é uma corrente 110. O que é que acontece quando você coloca um aparelho 110 numa 220? O que é que acontece? Vai queimar esse aparelho, né? Não é isso, Paulo? Vai queimar. Vai queimar. Então, muitas vezes, Bert diz assim, que não necessariamente precisa existir o ato, mas tem uma violência quando um homem está olhando para uma criança com aquele olhar de desejo e a criança não sabe o que é que está acontecendo, mas a energia chega, né? E muitas vezes, quando esse ato sexual é feito com muita violência, a violência marca mais a pessoa, a mulher ou o homem, do que o próprio ato em si. Então, por isso que ele diz que cada caso é um caso. Eu conheci uma história de um padrasto que abusou de 3 crianças, que não eram dele, né? Inclusive, o caçula era um menino, então ele começou a abusar a mais velha, depois a outra, e também o menino. E quando foi feito, né? Estava se investigando as coisas, o menino falou assim, o menino não tinha trauma, e ele dizia assim, foi a única pessoa que me deu carinho na vida, foi ele. Foi a única pessoa que me deu carinho, foi ele. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, né? Como é que essa criança, e mais uma vez, não estamos dizendo que esse agressor não tenha que sofrer as consequências. É isso que as pessoas não entendem. Acham que a constelação passa a mão na cabeça, mas nós temos que olhar para esse sistema. Compreende? O que é que aconteceu com essa mãe, com esse pai? Porque pode ser que a mãe, a maioria das vezes, gente, lembra do corpo de dor? A maioria das vezes, essa mãe foi abusada e não foi protegida. Esse pai talvez tenha sido abusado e não foi protegido. Então, toda vítima de abuso, de trauma, perde borda e fica alheia muitas vezes. Então, onde é que está essa mãe? Onde está? A mãe pode estar alheia a tudo isso, né? E Bert diz aqui, a pessoa pergunta, tudo em mim resiste à ideia de condenar a mãe. E leia, por favor, a resposta, Paulo, na página 129. E isso é tão verdadeiro quanto você se interessar mais por seus ideais do que pelas pessoas envolvidas. O que o Senhor está procurando é alguém para condenar, mas eu não quero condenar ninguém, quero uma solução. E para achá-la, tenho de observar as pessoas numa situação concreta, compreender a dinâmica da família.
Meus objetivos são sempre específicos. Buscam solução para a pessoa que me procura e resisto à tentação de ir além desse ponto. As soluções são diferentes para cada membro da família. Todos eles, homem, mulher e o filho, sabem, ao menos inconscientemente, que a família tem um problema. Portanto, precisamos encontrar uma solução que permita a cada integrante do sistema aceitar sua cota de responsabilidade e preservar sua dignidade. Para a criança induzida a recuperar o equilíbrio entre o dar e o receber, ou praticar outras formas de incesto, a solução é dizer honestamente: mamãe, fiz isso por você. E papai, fez isso por mamãe. Às vezes, quando o homem está presente em pessoa, peço que o filho diga: faço isso por mamãe e faço voluntariamente. Algumas pessoas rejeitam a palavra voluntariamente, mas as vítimas confirmam que é importante. Essas frases ecoam a dinâmica já em operação na família e trazem o amor da criança à luz. A criança que as profere com autenticidade dá voz à beleza e força arcaico de seu amor inocente pelos pais. Ela revela as profundezas da alma, onde os filhos, voluntariamente, embora quase sempre inconscientemente, fazem o mais atroz e destrutivo sacrifício pelos pais. Do ponto de vista sistêmico, o filho é sacrificado para recuperar um equilíbrio na família, e pelo menos de modo inconsciente, ele o faz por amor. Para ele, a solução consiste em dizer a verdade, identificar a dinâmica sistêmica e declarar francamente o seu amor, indicando às claras a parte da mãe na dinâmica do incesto. O filho rompe o acordo inconsciente que fez para ajudar a resolver os problemas dos pais. A frase denuncia a cumplicidade da mãe no que aconteceu, mas não redime o pai de sua culpa. Obtém-se um efeito salutar quando esse amor secreto é visto e reconhecido. As frases lembram ao filho que ele tentou fazer algo de bom, embora o resultado tenha sido mau. Quando as crianças sentem conscientemente o seu amor e nós o confirmamos, elas compreendem que são boas. Isso é um grande alívio. Quando as vítimas conseguem proferir as frases com autenticidade, livram-se de seu amaranhamento no problema dos pais. Os filhos não precisam esperar que os pais mudem antes que eles atuem. Eles estão prontos para seguir caminho, independentemente dos atos dos pais, quer eles admitam sua responsabilidade ou não, sintam remorsos ou não. Continue, Paulo. Mas não é assim que a menina se sente. Ela acha que está fazendo aquilo contra a vontade, na condição de vítima, e não quer dizer as frases. Por definição, vítima é a pessoa que não pode evitar o que lhe acontece. Se as vítimas quiserem mudar alguma coisa, terão de encarar sua verdadeira força. A força dos filhos é o seu amor. Que fazem as frases? Revelam o amor dos filhos. Deixam claro a todos os membros do sistema o que a criança fez para resolver o problema da família. Quando você sugere frases como essas, deve ouvir com atenção as frases que a alma da criança já está dizendo. Ao percebê-las, dê à criança um presente sob a forma de palavras que expresse o que ela está sentindo secretamente, mas não consegue articular. Se você ouvir atentamente e achar as palavras adequadas, a alma da criança captará a mensagem. Você agiu por amor, fez o melhor que podia, mas chegou a hora de devolver o problema a seus pais. O problema é deles, eles é que devem resolver. A mensagem é mais ou menos assim, quase sempre. Exige coragem, mas muitas meninas encontram alívio proferindo em voz alta o que vinham calando há muito tempo. A eficácia dirá se você encontrou ou não as frases certas. Se atinou com a formulação adequada, a menina ou mulher que a repetir logo sentirá mudanças no corpo
e se sentirá bem. Trata-se de um processo realmente belo e dramático, que vale a pena acompanhar. Ela se sente aliviada porque as frases revelam seu amor e sua independência, portanto, sua inocência. É importantíssimo que a criança seja ajudada a reencontrar o próprio valor e dignidade, que o seu amor seja reconhecido e afirmado. Mas o que acontece quando lidamos, por exemplo, com uma menina de 15 anos que ainda esteja vivendo essa situação? Então as frases são ainda mais eficazes. A menina está na posição mais frágil da família. Consequentemente, pouco tem a fazer para pôr fim ao incesto. Para que consiga, convém descobrirmos a dinâmica oculta em operação na família e esclarecermos a responsabilidade de todos os membros. Qual é o efeito das frases sobre o pai? Nessa formulação, ele fica reduzido a um papel passivo, mas é uma pessoa que agiu, que violou sua paternidade e abusou da própria filha. O que ele poderá fazer? Vamos para aqui. Lembra que eu falei do 220 e do 110? Uma das frases que eu aprendi é que a criança diz, o 110 diz para o 220, eu era só uma criança, e você é o adulto, e você devia me proteger. E quando a criança diz essas frases que Bert está dizendo, ela volta à sua inocência, porque a criança se sente culpada, a criança se condena, a criança às vezes não fala. Então, o devolver a inocência é: eu sou apenas uma criança e você é o adulto. E você deveria me proteger. E eu fiz isso por amor. E muitas vezes a criança sente que o pai ou o padrasto está querendo ir embora e cria essa triangulação, né? Então, eu vou abrir para vocês falarem como estão se sentindo, como é para vocês quando ouvem isso. É bastante pesado, Mari. Eita, Conceição tinha levantado a mão primeiro. Deixa ela falar. Tranquilo, Ari, pode continuar, você fala depois. Quando eu estava lendo, eu não tinha vontade nem de grifar. Eu tenho muita mania de sempre estar com marca-texto e sempre escrever os pontinhos, porque foi o que me ajudou a manter a leitura. Mas eu não quis grifar. Ah, a, isso eu reli ontem, antes da gente começar, assim, para eu tentar me lembrar dos pontos que eu conseguisse tirar dúvidas aqui. Aí eu queria riscar. Eu não queria ler. E como o Paulo estava lendo, eu só veio a frase, assim, eu não dou conta agora de dizer, principalmente essa frase que ele fala, essa aqui, faço isso por mamãe e faço voluntariamente. É de um incômodo, assim, absurdo. Acho que num todo foi isso. Conceição? Mari, para mim, dessa vez, foi muito mais fácil, porque eu acho que eu compreendi melhor o que ele diz das ordens de pais e filhos. Por exemplo, se eu pegasse direto no incesto, eu teria mais dificuldade, mas vindo, sentindo no meu corpo, sentindo todo o processo, e compreendendo melhor essas ordens, e compreendendo como a criança é leal no sofrimento do pai, que ela julga que é o menor, é o coitado. Essa parte aqui ficou para mim plenamente compreensível. Eu fiquei tranquila e acho que assim é uma abordagem que pode ajudar, sim, a muita gente, a muitas famílias que passam por esse sistema. Mas eu acho que é importantíssimo, antes de trabalhar numa questão como essa, você próprio
e se trabalhando e compreendendo mais a constelação, o que Bert quis dizer. É isso que era o ponto que eu ia tocar. Se nós, como terapeutas, consteladores, ajudadores, não trabalhar no nosso corpo de dor, seja por alguma necessidade básica que faltou na infância, seja por esse corpo de dor, eu não vou poder olhar para isso e ajudar a família. Se eu ficar aquela ideia preconcebida de que o agressor tem que ser punido, eu não encontro, como o Bert diz aqui, eu não quero condenar ninguém, eu quero uma solução. E para achá-la, tenho de observar as pessoas numa situação concreta. Cada família é um caso, uma situação completa. Compreender a dinâmica na família. O que é que gera aquele abuso? Como foi isso já na mãe, no pai, na ancestralidade dessa criança? Esse abuso vem desde quando se perpetuando, né? E aí ele diz: meus objetivos são sempre específicos. Eu busco uma solução para a pessoa que me procura. E resisto à tentação de ir além desse ponto. As soluções são diferentes para cada membro da família. Todos eles, o homem, a mulher e o filho, sabem, ao menos inconscientemente, que a família tem um problema, né? Portanto, precisamos encontrar uma solução que permita a cada integrante do sistema aceitar sua cota de responsabilidade e preservar sua dignidade. No meu primeiro módulo de constelação, eu ouvi uma frase que diz assim: ao criminoso só basta a dignidade de pagar pelo seu crime. Então, eu quero tirar essa coisa aqui. Passou a mão na cabeça e está tudo bem. Não é assim. Não é assim. Compreende? Então, a criança precisa voltar à inocência dela. E nós, como consteladores, como terapeuta, qual é essa dinâmica aqui? O que é que está acontecendo? Cada um vai assumir a sua cota de responsabilidade nisso. E aqui, como ele diz, quando as crianças sentem conscientemente o seu amor, e nós o confirmamos, nós, um adulto, dizemos para ela que elas são boas, que elas são inocentes. Elas precisam compreender isso, que elas são inocentes e elas são boas. Isso é um grande alívio. E quando as vítimas conseguem proferir as frases com autenticidade, livram-se de seu emaranhamento no problema dos pais. Mamãe, eu deixo isso com você. Papai, padrasto, eu deixo isso com vocês. Eu sou apenas a criança e deixo com os adultos essa responsabilidade agora, assumam isso. A minha, como criança, foi o amor cego. Mari, eu entendi essa parte toda, assim, quase tudo, mas só uma questão que eu fiquei. No caso da criança realmente não ter feito absolutamente nada, ter sido algo realmente forçado e à força, como é que ela vai dizer essas frases? Olha, ela está no emaranhado. Ela já está no emaranhado. Ela é tomada, né, pelo sistema para fazer alguma compensação. Então, eu gosto muito dessa frase. Eu sou apenas uma criança, ou eu era apenas uma criança e você era o adulto. Para mim, essa é uma frase-chave, sabe, Paulinho? Certo, mas nesse caso, ela não falaria isso, eu fiz isso por você, porque ela não fez. Não, mas é isso, cada caso é um caso. Por isso que eu gosto da frase, né? Como ele Aham, diz, alguns fazem voluntariamente. Eu gosto muito dessa frase. Eu era apenas uma criança e você é o adulto, e você deveria me proteger. E você não fez isso. Ou seja, devolve essa responsabilidade. Cada caso é um caso. Eu gosto mais dessa frase. Mari, você pode se repetir aplica ela um mais. pouco mais pausada? Eu era uma criança, ou sou uma criança. Você é o adulto. E você deveria me proteger.
me orientar, porque às vezes a energia sexual da criança é linda, ela está pulsante. Cabe ao adulto dizer, olha, não, você não é a namoradinha do papai, você não é a minha namorada é a mamãe, você vai encontrar, né? Isso tudo que nós aprendemos no desenvolvimento da criança, onde a filha quer ser a namoradinha do papai e o filho quer ser o namoradinho da mamãe. Cabe a mamãe dizer para o filho, não, filho, o meu namorado é o papai, o meu namorado é fulano, e você vai encontrar uma mulher lá na frente. Então, esses cortes que a gente já precisa ir orientando a sexualidade da criança, né? Então, dizer, você, eu sou uma criança, ou era uma criança, você é o adulto, deveria me proteger, me orientar, e isso você não fez. Então, eu deixo com você a consequência dos seus atos e volto à minha inocência, volto a ser criança. E isso dá um alívio na criança. Eu volto a ser criança, eu sou inocente e você assuma a sua responsabilidade. É E nesse essa sentido que ele... responsabilidade. Desculpa, Marta. É Diga, nesse sentido que ele fala que traz uma solução, né? Porque tira a culpa da criança, que geralmente, nesses casos, a criança está cheia de culpa, não entende o que está cheia acontecendo. de culpa, exato. Sem entender nem o que está acontecendo, mas está numa angústia. E ele fala aqui de quantas pessoas vão para a vida religiosa para compensar, né, uma sensação de culpa, de pecado, né? Então, essas frases, eu era apenas uma criança e você, o adulto ou adulta, porque às vezes é uma mulher que abusa de uma menina. Não necessariamente só o homem, a gente precisa abrir a mentalidade também, porque nós estamos vendo muitas meninas serem abusadas por mulheres mais velhas. E muitos meninos sendo abusados por mulheres também, mais velhas. Então, a gente precisa abrir esse leque, né, dessa coisa só que é um homem e uma menina. Hoje nós temos uma variedade de coisas, mas colocar novamente, eu sou uma criança e você é o adulto ou adulta, a gente tira a criança disso aqui e vamos olhar para essa dinâmica que acontece. O que é que leva essa dinâmica? Como eu falei com a Arlene, o que é que leva aquele filho a gerar dívidas? De onde vem esse abuso? Na nossa ancestralidade brasileira, isso aqui acontecia muito. Então, poder fazer de uma maneira diferente, né? Eu não sei se eu estou conseguindo trazer isso, né? Mas com uma leveza da gente tirar a criança desse emaranhado, dizer para ela que ela é inocente, mas a gente não exime o adulto da sua responsabilidade. Conceição e Luciano, levantaram a mão. Vamos lá. O microfone, Conceição. Microfone, Pronto, trabalho. abri. Então, gente, eu acho que no caminho dessa leitura, para mim, releitura, eu vi claramente que Bert responsabiliza o agressor. Ele só não se eximiu de dizer se ele deveria, que tipo de punição, e aí isso deve ficar para quem de direito, deveria ele sofrer. Então, Para aí, que olha. Paulo, leia a página 132 para Conceição, por favor. 32. 132, lá na primeira pergunta. Sempre me perguntei por que as decisões judiciais contra o agressor nesses casos quase nunca trazem solução para a criança. O castigo do agressor não basta para resolver o problema da vítima. Há uma lei importante do comportamento sistêmico que precisa ser obedecida. O sistema se rompe quando um dos seus membros é rejeitado ou excluído. Para que haja solução, cumpre respeitar a totalidade do sistema, trazer de volta o excluído e cada um assumir a devida cota de responsabilidade. Se você trabalhar sistemicamente, ainda que vise apenas a solução para o cliente, promoverá e protegerá a totalidade do sistema. Por isso, terá de entrar em contato com os excluídos. A menos que consiga reservar aos agressores um lugar em seu coração, você não conseguirá trabalhar com o sistema todo. Gradualmente, perceberá o que acontece no contexto da dinâmica sistêmica mais ampla. E essa perspectiva dilatada oferecerá mais opções de cura. Eis porque
regularmente, alio-me aos excluídos e odiados. Continue. O Senhor está dizendo, então, que todos no sistema participam do que acontece? A mãe, o padrasto e o filho? Que todos agem sob a pressão da dinâmica sistêmica e que o terapeuta, ao polarizar vítima e agressor, na verdade agrava o problema? Todos estão envolvidos quando o incesto é uma tentativa de resolver um problema sistêmico. Para o terapeuta, aliar-se à mãe na luta contra o pai é uma armadilha. Ninguém ignora o mal que ele praticou. Os terapeutas, às vezes, se deixam levar pela emoção ao considerar-lhe a perversidade, e isso apenas esfacela a família ainda mais. De onde tiram os terapeutas essa emoção? Por que não ficam calmos e estudam a fenomenologia até encontrar uma boa solução para a criança? Essa intensidade da emoção nos terapeutas me irrita. Há algo aí. Do contrário, seus sentimentos não seriam tão fortes. Está se dando demasiada importância a alguma coisa. Os terapeutas que se juntam às vítimas ajudam a excluir os agressores do sistema, ignoram a cota de responsabilidade da mãe e não reconhecem a profundeza do amor e da lealdade do filho a ambos os pais. Isso torna a situação pior para a vítima. Vou contar-lhe como cheguei a compreender isso. Ao lado do vilão. No grupo de trabalho, uma psiquiatra falou a respeito de uma cliente que fora estuprada pelo próprio pai. Ela estava horrorizada com a agressão e enfatizou a vileza daquele homem. Convidei-a a colocar uma constelação da situação e a tomar seu lugar na família como terapeuta. Ela se postou ao lado da cliente. Todos os participantes imediatamente se enraiveceram contra ela, inclusive o representante da cliente. O sistema inteiro estava inquieto e ninguém lhe dava crédito. Então coloquei-a para junto do pai e todos, sem demora, se mostraram calmos e confiantes. Desde então, tenho observado que ficar ao lado do vilão é uma excelente posição para o terapeuta. Vítima e agressor estão sistemicamente ligados, mas muitas vezes não sabemos como. Quando essa conexão fica clara, compreendemos o que precisa acontecer para que o sistema volte ao equilíbrio. Se trabalho com o agressor, confronto com a sua culpa. Nem é preciso dizer isso. No entanto, as pessoas supõem que algo vai mudar para a vítima se o agressor aceitar a culpa e o castigo. Na prática concreta, nada muda. Uma vez fora da situação, as vítimas de incesto devem agir por conta própria para libertar-se do emaranhamento, independentemente dos atos do agressor, mas precisam renunciar à ideia de vingança. Isso significa que as vítimas de incesto devem ser estimuladas a perdoar os pais? Tenho percebido que não é adequado nem possível para uma criança perdoar os pais por incesto. Mas ela poderá dizer: o que vocês fizeram foi péssimo para mim, e deixo para vocês as consequências. Farei algo na vida a despeito do que acontecer. Ou então, vocês me fizeram um grande mal e nunca vou perdoá-los. Não tenho o direito de fazer isso. Poderá ainda encarar ambos os pais e dizer-lhes: vocês erraram, não eu. Vocês vão arcar com as consequências, não eu. Dessa forma, a criança devolve a culpa aos pais, a quem ela pertence, e desliga-se da responsabilidade deles. Não é preciso que a criança acumule acusações contra os pais. Para que ela se liberte, basta que tudo fique claro. Do mesmo modo, o pai não pode pedir perdão à filha depois de cometer incesto com ela. Se o fizer, estará pedindo alguma coisa além do que a filha tem o direito e o dever de dar, implorando a ela que limite as consequências de suas ações. Na verdade, ele está de novo praticando abuso. Deverá dizer algo assim: lamento o que fiz, reconheço que lhe fiz um grande mal, mas nem por isso deixará de arcar plenamente com a responsabilidade pelos seus atos e sofrer plenamente as consequências. Porém, que não vá além disso. Do contrário, imporá um fardo adicional à criança. Isso significa, então, que quando nos forem trazidas crianças e constatarmos que estão sofrendo abusos sexuais,
Devemos protegê-las, talvez ajudando a afastá-las dos pais, mas não denunciar os agressores? No tocante à solução para a criança, essa é a minha experiência. Não devemos sequer falar com despautério dos pais na frente das crianças, embora possamos ajudá-las a compreender a responsabilidade deles e sentir-se inocentes pelo que aconteceu. Há casos em que é necessário ir à justiça contra os agressores, mas pelo que observo, o sofrimento das crianças se agrava quando tem de testemunhar contra os pais. Num problema sistêmico, existe um ciclo de causa e efeito, mas o melhor sempre começa pela mulher. O que quer que o homem tenha feito para induzir-lhe a agir como agiu, parece não interessá-lo. Sim, esse é o meu costume, e as razões são muitas. Uma delas é corrigir uma tendência logo no começo. Lembre-se, num trabalho sistêmico, não fazemos juízos morais sobre as pessoas. Procuramos meios de ajudar a família a reencontrar o equilíbrio, a fim de que as vítimas, os filhos, fiquem livres para viver uma vida saudável e plena, livres da pressão sistêmica para fazer aos outros o que lhes foi feito. O equilíbrio sistêmico só pode ser alcançado quando identificamos a parte de cada um nessa dinâmica. Dado que o agressor geralmente é um homem, sua responsabilidade já está definida de antemão. O que nem sempre fica claro é o papel da mulher na coisa toda. Assim, começo por investigar esse papel. Não censuro a mulher, mas para compreender a família como um todo, preciso saber o que aconteceu nos bastidores. Mas a criança, principalmente quando é muito pequena, irá carregar uma ferida profunda. Pelo menos não consigo imaginar nenhuma outra possibilidade. Você não deve dramatizar tanto. Quando realmente vemos as vítimas, elas descrevem toda uma variedade de experiências. Essas experiências às vezes é violenta e humilhante, às vezes suave e até amorosa. Em alguns casos, trata-se do tipo de incesto em que o contato sexual jamais ocorre realmente, mas causa muitas dificuldades em relacionamentos posteriores. Esse tipo de incesto sequer é contemplado pela lei. E acontece muitas vezes que as vítimas do incesto se sentem culpadas pelo que aconteceu. Vou lhe dar um exemplo. A mulher fora molestada sexualmente pelo pai e pelo tio. Ela ficou muito perturbada durante anos, cheia de ódio por si mesma, e tentou várias vezes o suicídio. Tinha a impressão de que, em companhia dos outros, todos podiam perceber que ela era má e queriam matá-la. Pedi-lhe que explorasse o sentimento de ser má e ela aceitou. Sentou-se entre os outros membros do grupo, de olhos baixos, remoendo sua maldade. De repente, lembrou-se do tio e imaginou-o estirado a seus pés. Lembrou-se ainda de que ele se matara. Enquanto ela continuava a observá-lo na imaginação, seu rosto ficou duro e envelhecido. Ganhou uma expressão que não era dela, de modo que lhe perguntei: quem está olhando para ele com tanto ódio e sensação de triunfo? Ela respondeu que era sua mãe. No transcorrer da sessão, ela foi concatenando aos poucos suas lembranças e descobriu-se que a mãe engravidara durante um caso com o irmão do marido. De modo que o homem que ela supunha seu tio, na verdade seu pai, seu pai, e o homem que ela supunha seu pai era seu tio. A mãe ficou aliviada quando o pai biológico da filha cometeu suicídio, mas a criança sentiu-se responsável por aquela morte, como se o homem houvesse morrido por causa dela, como se ela própria fosse sua assassina. O fato de odiar-se e tentar o suicídio era a expressão de seus sentimentos de culpa. Por causa desse sentimento de culpa, muitas meninas sexualmente molestadas assumem posteriormente a profissão de vítima. Muitas prostitutas que sofreram essa agressão na infância costumam ter, como adultas, a mesma experiência. Conheci freiras que foram vítimas de incesto e agressão sexual. Aparentemente, entraram para o convento na tentativa de redimir o mal
que supunham ter praticado. Outras vítimas se tornam doentes mentais, pagando pelo que já sofreram com mais sintomas dolorosos. Algumas chegam ao suicídio, outras ainda defendem os agressores até o fim, permitindo que continue a molestá-las de diversas maneiras, como se dissessem: você não precisa ter a consciência pesada pelo que sucedeu, pois na verdade eu não valho nada. Finalmente, algumas passam a ser elas mesmas as agressoras. Há um problema adicional para a criança. A primeira experiência sexual, mesmo de caráter incestuoso, normalmente estabelece um vínculo bastante forte. Crianças que se ligaram a alguém por causa de um antigo contato sexual têm dificuldade em relacionamentos sexuais subsequentes, a menos que tomem consciência do vínculo e lidem com ele reconhecendo o amor envolvido. Pagamento da dívida da mãe. Não, vamos parar Não, aqui, Paulo. Aí já está bom, porque eu quis trazer a parte jurídica aqui, quando Conceição começou a falar, né? Como é isso para você, que é da área da justiça, Conceição, ouvir isso? Tem outros aqui também da área da justiça, mas foi a pergunta que você ia trazer e eu parei. Então, Mari, para mim foi bastante, o que eu posso te dizer, foi um alívio ver que, de repente, nós estamos na área jurídica e estamos fazendo a justiça conforme os códigos e tudo mais. E, de repente, ter certeza assim, não fiz nada errado, era isso mesmo que tinha que ser feito. Meu papel lá era este. Agora, é diferente o papel quando você tá fazendo uma constelação ou na sua vida. Não precisa estar constelando, não, mas na sua vida. Colocar amor em tudo que você está vendo e o que a constelação diz, incluir os incluídos, os excluídos. E também, era isso que eu penso hoje sobre o homem, e com relação à mulher, é assim, esta mulher teve responsabilidade, mas não é só transferindo a responsabilidade do homem. Ela teve responsabilidade dela em outro nível, em outro patamar. E daí você vai buscar por que ela chegou a isso. Então, isso para mim me deu uma tranquilidade enorme sobre isso. Não é transferir essa responsabilidade do homem para esta mulher. Ele não diz isso. E hoje, assim, eu acho que eu tive um presente, como você diz, para entender essa relação de incesto, sempre pensando que ali há um homem, não o pai, não a mãe, e há uma mulher, e não a mãe. Então, isso daí faz para mim uma grande diferença. Então, a relação entre homem e mulher, o sexo, a sexualidade, ela existe e aí está. Então, ver essa situação nesse meio, e a criança, quando é colocada onde ela está, me deu muita tranquilidade agora para esse tema do incesto. Eu fiquei muito mais tranquila. Que bom. E olha a observação que Bert fala, né, que nós começamos a falar. Quando o terapeuta, quando o constelador, seja lá quem é esse profissional da ajuda, entra com essa emoção muito forte. O que é que tem nele? Que aí ele já ficou cego, né? Ele não vê o sistema. E Bert traz assim, quem é que nos procurou? Foi o agressor, que lá na frente tomou a consciência, conhece a ver o mundo e fala, poxa, porque pode ser que no sistema dele aquilo fosse ok. E depois ele começa a andar em outros lugares e ver pessoas falando que aquilo é um horror, que aquilo é uma barbaridade. E aí vem a boa e a má consciência e essa pessoa nos procura. Então, se eu já tenho essa preconcepção de vingar o agressor, como é que eu vou ajudar esse agressor? Armar e ajudar o agressor? Sim. Primeiro, ele admitir a culpa dele, a responsabilidade dele, a dor que ele causou, porque geralmente o agressor não vê a vítima,
porque tem uma frase que diz, e muitos já constataram que é verdade, que atrás de cada abusador tem uma criança que já foi abusada. E como o Bert fala, né, às vezes vem a culpa e depois esse agressor se torna também um agressor, né? Como uma forma de, se eu passei por isso, qual é o problema que o outro passa também? Então, nós terapeutas, nós precisamos cuidar desse corpo de dor. E nós terapeutas, quem é da área jurídica, quem é da área do serviço social, da saúde mental, nós precisamos estar olhando a dinâmica da família como um todo. E o olhar de Bert é sempre assim, o que é melhor para essa criança. Mesmo que essa criança tenha hoje 60 anos, 70 anos, foi aquela parte que ficou presa nessa experiência. Então, se eu entro com julgamento, e quando ele diz assim, eu lembrei da ordem da ajuda, né? Se a gente só se posiciona junto ao nosso cliente, a gente já perdeu de vista o sistema. E aí, na constelação, quando bota o terapeuta aliado ali, né? Ela é a vítima. Então, eu já estou condenando todo o resto. Eu perdi. Mas o grande ponto é que a gente se trabalhe. Para mim, fica nesse capítulo, até para ler, né? Vocês percebem que foi ficando mais leve a leitura com a compreensão, que ninguém está dizendo que não deve pagar pelas consequências, né? Assumir a responsabilidade. E muitas pessoas deturpam os preceitos da constelação, dizendo que não, só passa a mão e ainda a vítima pede perdão ao agressor, e vocês virem aqui que não se pede perdão, né? Muita gente disse, aí botou na frente do agressor e mandou pedir perdão. Vocês viram isso aqui? Compreende? Mas cada juiz age de acordo com sua consciência, cada terapeuta conforme a sua formação, por isso que nós temos tanto cuidado, né, no processo individual de cada um, para que a gente não se perca, se feche na nossa intenção, nas nossas emoções, nos nossos traumas, e se torne um vingador, e não um conciliador, olhando para uma solução sistêmica. E o mais importante, ele diz, para que essa pessoa que passou por esse abuso possa ter uma vida plena, deixando-o emaranhado aqui. Essa é a proposta da nossa constelação, da constelação que eu acredito. Gui e Marcos. Gui e Luciano. Olha, nós estamos passando um pouquinho, mas é só um pouquinho, viu? Para não terminar o assunto assim no meio. Mário, minha colocação até é rápida. Assim, o livro ele trata bem essa situação no falar que esse incesto tenha sido cometido entre pais ou tios. E assim, eu vivenciei o conhecimento de uma situação era primos. Um primo de 14, vocês têm uma prima de 8 anos. Certo? E aí a mãe da menina, totalmente sem conhecimento de nada, tinha medo de levar isso a um conhecimento um pouco mais jurídico da coisa, certo? E querendo deixar para lá porque era uma questão familiar. E aí a gente incentivando ela que não precisa se tratar, a filha dela era pequena, podia tornar aquilo como um trauma. Não levou a fins de o menino precisar ser preso de uma instituição para menores, nada disso. Mas chegou ao ponto de que ele foi obrigado, tanto ele como mãe e pai, obrigado a fazer tratamentos psicológicos, não, terapêuticos, psicólogos, para psicólogos, por exigência da assistência social, e ela e a filha dela também. Todos tiveram que passaram quase que um ano fazendo todo esse tratamento, certo? Então, assim, eu achei interessante colocar isso, porque assim, no livro não dá um viés claro de como tratar. Eu sei que cada caso é um caso, certo? Mas fica um caso bem difícil de você tentar tratar quando é duas crianças, que são crianças, no fim das contas, entendeu? É mais essa colocação. Luciano, nós estamos aqui hoje como constelador. Não é isso? A nossa proposta dessa vertente como constelador. Então, que dinâmica é essa nesse sistema familiar? Porque isso aqui não veio só desse menino e dessa menina.
né? O sistema paterno e materno, aí o que é que tem, né? E muitas vezes só uma terapia individual, sem olhar realmente essa sistemática, mas cada um no seu papel. Então, a terapia, a constelação não vai substituir a terapia, como a terapia pode caminhar muito mais rápido se numa constelação se descobre quem é esse excluído, quem foi esse abusador, quem foi essa vítima nesse sistema. Mas se juntar as forças, né? Mas, como o Bert disse, cada caso é um caso, e são 14 anos e 8 anos, já é mais assim, é um 110 com um 180, né? Ainda são crianças. O que é que está acontecendo aí nesse sistema familiar, né? O que é que está acontecendo no sistema, mas não com essas crianças só. Então, a gente abre isso, dá um lugar no nosso coração para esse menino de 14 anos e para essa menina. E o que é que está acontecendo aqui? Mas se eu já coloco a menina só como vítima e abraço ela aqui, eu perco todo. Então, nossa proposta aqui é como os consteladores. E aí é onde eu acho interessante a gente observar, pelo menos nesse caso, eu observo que os dois são vítimas. Os dois são vítimas nessa situação. Não dá para dizer que ele é um abusador, simplesmente. Eu acho que ele não tem nem idade, nem capacidade para assimilar essa situação como um abusador. É bem sistêmico isso. Se a gente olha e amplia isso aí. E outra coisa, nós precisamos trabalhar com interdisciplinariedade. Nem todo constelador é psicólogo. Então, nosso papel, como o Bert diz, é dar o que nos procuraram, olhar a dinâmica, devolver. Olha, eu recebo muitas pessoas para constelar, psicólogos, terapeutas deles mandam, eu digo, olha, peça para trabalhar isso e converse com o seu terapeuta, com a sua psicóloga, sua psicanálise, seja lá o que for, que você viu isso aqui e você quer trabalhar isso. Compreende? Mas nós temos que ter várias ajudas, gente. Isso é um problema sério, isso é denso, isso é traumático. Muitas vezes tem que ter assim, a terapia corporal. Só para deixar um pouco mais claro, pelo menos para a menina abusada, vamos dizer assim, foi bom todo esse processo terapêutico. Foi muito bom esses acompanhamentos psicológicos. Ela hoje é uma menina que, digamos assim, eu não tenho como dizer que ela menina está curada do trauma, mas que ela não se apegou a viver um trauma. Ela vive muito bem hoje como adolescente, certo? Sem medo nenhum de viver a vida dela normal. E essa é a proposta. E assim, o trauma não se cura, se ressignifica. Então, por isso que Beth diz que a gente precisa escutar. Quem é você? Quem é você depois dessa experiência? E quando você recorda, isso me deu força, tá? Então, se a pessoa acha também que não aconteceu nada comigo, peraí, vamos ver o que é que essa pessoa dissociou, ou se essa pessoa chegou também muito ferida, como é que nós vamos fortalecer, trazer recursos para essa pessoa e para a vida, que é a nossa proposta. Então, que bom que fez, que ajudou essa criança, mas lembremos sempre, nós precisamos de uma ajuda e nós estamos aqui apenas para fazer a constelação e olhar a dinâmica do sistema. Mas o trabalho psicológico tem que continuar, o trabalho terapêutico, o trabalho do assistente social. Nós não estamos aqui para ocupar o espaço de ninguém, mas apenas reverenciar, inclusive do judiciário. Por isso que eu pedi a opinião de Conceição. Compreende? Dela dizer, não, eu estou fazendo a minha parte que é certa. Aqui eu sou o judiciário, aqui eu sou o constelador, aqui eu sou o terapeuta, aqui eu sou o assistente social, cada um assumindo sua responsabilidade. Ficou claro isso, gente? Qual é o nosso papel como constelador? Ficou, Pablo? Esse é o nosso papel como constelador. Marcos Guilherme. Mário, eu tenho duas questões. Você trouxe que esse livro aí é de 1998. A primeira questão é se essa ideia sobre o incesto, né, que Hellinger traz, se houve alguma mudança nas obras posteriores, ou se ele manteve nesse mesmo entendimento até o final da tua carreira, da tua vida. Essa é a primeira questão.
Assim, Ele mantém um entendimento, mas dentro desse entendimento, que cada caso é um caso, que nós precisamos olhar para o sistema, que 2 mais 2 não são 4, que tem variantes. Compreende que não como as pessoas dizem aí, né? Então, a gente precisa ver, cada caso é um caso. Você montou essa constelação, você olhou essa dinâmica, qual é a responsabilidade dessa pessoa? Quem foi que lhe procurou? Você é psicólogo. Quem foi que lhe procurou? Foi a vítima ou foi o agressor? Né? Então, se a vítima é um trabalho, se o agressor é outro trabalho, a vítima é de fortalecer para que essa pessoa vá para a vida, se coloque, né, no seu papel, compreenda que tudo o que aconteceu, e se for o agressor, que ele assuma a sua responsabilidade nisso, mesmo que não tenha tido uma denúncia, e dizer assim, poxa, eu reconheço que eu fiz mal a uma pessoa, né? Aqui tem vários casos, inclusive, de um padrasto que se tornou terapeuta depois e foi trabalhar com homens, né? Então, esse é o trabalho. Então, até o final da vida, ao menos nas obras que eu conheço de Beth, ao menos as principais, eu não vi ainda. Se um dia eu encontrar, isso aí vocês sabem que eu sou muito planejada, se eu encontrar alguma opinião de Beth diferente disso, eu trarei para vocês, ok? Então, esse compromisso com vocês. Mas até agora, para mim, continua isso. E qual é a próxima aí? tá. A outra questão seria uma questão profissional ética, assim, né? Se enquanto consteladores a gente se depara com uma situação como essa, de um incesto, e é uma prática que ainda está acontecendo, né? A gente teria, enfim, essa possibilidade eu não sei, não é bem uma denúncia, né? Mas a gente, não sei, teria esse papel, essa possibilidade de encaminhar o caso para a justiça, não sei. Olha, essa situação de você, como psicólogo, você é procurado por quem? Como é que quem é que chegou até você? Para a gente não generalizar. Quem te busca? Porque muitas vezes aquilo está acontecendo. Essa pessoa, para chegar até você, como psicólogo, supõe-se que seja uma pessoa adulta. A criança não vai chegar sozinha no consultório de um terapeuta, de um psicólogo. E se está acontecendo com uma jovem ou um jovem de 18 até 24 anos, que é considerada adolescência. Aí essa pessoa chega, pede a mãe ou pede o pai para ir no psicólogo e relata isso para você. Qual sua atitude como psicólogo? Quem você chamaria primeiro? Se a mãe me procurasse ou se a filha me Se procurasse? a filha te procurasse. Acho que a mãe. Essa pessoa é uma pessoa adulta. Mas vamos botar a mãe aqui. Essa pessoa é uma pessoa adulta, mas não tem recurso financeiro, nem para pagar a terapia, nem para sair de casa. O que é que você faria? Sabe o que é que eu já presenciei? Essa pessoa denuncia, e foi o caso de uma menina que resolveu denunciar o padrasto, um avô. Ela morava com o avô e com a avó. E ela disse que ia denunciar. E foi falando para ela, tudo bem, você pode denunciar, mas a partir de agora você não mora mais aqui. E aí? Aí acaba que traz um outro dano que pode ser até desproporcional, enfim, maior do que o atual, né? Então, a gente precisa olhar e fortalecer essa pessoa no que é que ela quer fazer, como é isso para você, ela aprender a dizer não. Olha, a partir de hoje você não toca em mim. Compreende? Então, se essa pessoa chegou lá,
que está acontecendo é fortalecer, dar uma borda. Como é que essa pessoa está se sentindo? Porque se alguém chegou a nos procurar como terapeuta, como psicólogo, como constelador, fortalecer, como é isso para você? Como seria se você dissesse não? Ah, mas aí, como seria só? Imagina você dizendo não, tá? Porque muitas vezes a gente, na tentativa de salvar, a gente já gerou isso, e eu já vi muitas meninas, muitos jovens ser expulsos de casa, e vai morar com a avó. Às vezes a mãe não acredita que o pai está abusando, ou que, né? Então, a gente precisa ampliar esse olhar do sistema, e como o Bert diz, quando o Bert diz esquecer a questão da vingança, que tem que ser feita a justiça, mas assim, o que é que eu posso fazer para essa pessoa se fortalecer e ficar bem? Digamos, essa pessoa deve ter um padrão de agressividade bem que não aprendeu a dizer não. A partir de agora, não. E pode ser que isso já seja uma grande mudança no sistema, porque todos diziam sim, porque era um padrão familiar. Então, quando alguém diz não, olha, é não. E no caso dessa menina, não teve dessa que a avó botou, se ela não denunciou, mas ela mudou o sistema. Porque todos começaram a dizer assim, não pode não, não pode, não pode, não pode. E esse agressor que antes se achava intocável, ficou acuado, né? Porque agora todos sabiam que essa pessoa tinha uma prática. E ele não fazia o ato sexual, mas, como diz aqui no Nordeste, ficava bulinando, né? E era uma gracinha, e às vezes ele fazia isso publicamente, mas essa menina se sentiu abusada. Eu não sei se eu satisfiz sua curiosidade. Sim. Então, acho que a gente não vai, na nossa ânsia de justiça, criar um problema maior com os jovens que estão dentro de casa e serem expulsos de casa, porque por isso que Bert diz que isso é sistêmico. Quem é esse pequeno que vai denunciar um sistema que já vinha funcionando assim há tanto tempo? Respirem, gente, gratidão. Leiam esse capítulo novamente. Eu sei que é pedir muito, né? Mas leiam com essa mente assim, que parte minha, né? Aquele que algo em mim se sente abusado, violentado dentro do meu sistema. E vamos cuidar dessa parte nossa, para que a gente possa ter essa visão mais ampla e mais clara. Então, obrigada. Tem alguém mais que quer compartilhar alguma coisa? Como é que vocês estão saindo? Agora mais leve, Mari. Bem mais leve. É bom que cada um me dissesse com uma palavra como está se sentindo, para que ninguém saia. Uma palavra só. Fabrinho está assim. Quem mais? Conceição, Mais sabido. assim. Está mais sabida. Letícia, bem-vinda, amor. Bom te ver. Cadê ela? Caiu. Não, estou aqui, bom vê-los também, muito bom. Assim. Estou me sentindo nutrida. Que bom ver você também, nos deixa nutrida. Estamos com saudade de você, viu? Bem, muito Uma grande. falta faz falta, viu? De vocês Mas que também. bom que tem um online e a gente pode ouvir sua voz e te ver. Foi maravilhoso. Então, Gente, leiam mais. Se precisar, no próximo encontro, que nós vamos trabalhar o capítulo 4 e 5, se tiver alguma dúvida, vocês podem trazer, certo? Vocês fiquem bem à vontade. Eu não tenho pressa de terminar os capítulos, mas que a gente possa, sabe, ir pegando a essência do pensamento sistêmico, certo? Agora, um bom almoço, um bom descanso, uma boa tarde, um bom domingo para todos. Tchau, tchau.